Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder recebe o vereador de Cuiabá, Felipe Correia. Muito bem-vindo, vereador. O senhor é novo na Câmara Municipal, entrou aí substituindo o deputado Diego Guimarães, né? Sim. E tem causado aí bastante polêmica, né? O senhor surpreendeu a Câmara ou a Câmara te surpreendeu? Como é que está essa experiência? Acho que a Câmara sabia o que ela podia esperar de mim, né? Eu, antes dessa oportunidade, fui assessor, né, do ex-vereador Felipe Velaton e pude colaborar com ele, Diego, que foi para a Assembleia, o Bucique e o Abílio também. Então, hoje tive a oportunidade, inclusive, de me referir aos servidores da casa com a alegria de dizer que sou ex-servidor. Então, como nós organizávamos, né, todas aquelas manifestações contra os absurdos da atual gestão, que naquela legislatura também era atual gestão, né, visto que o prefeito acabou sendo reeleito, então todos os vereadores já me conheciam. Contudo, se há uma surpresa, eu imagino que isso deva ter causado uma certa surpresa, é que eu realmente me esforço para ser republicano, para ser gentil, por mais que a gente às vezes troque algumas farpas dentro do plenário, eu sempre chego, cumprimento cada um deles e avisei em uma sessão há um tempo atrás que irei continuar fazendo isso. Quem quiser ficar de cara fechada, não vim aqui para fazer amizade, mas sempre farei um esforço para ser gentil. Bom, já se conheciam então, né? O senhor já fazia parte desse trabalho aí de oposição, Sim, dessas fiscalizações e tal. A gente teve aí essa semana a decisão pela retomada da intervenção, né, na saúde. A intervenção do governo do estado na saúde de Cuiabá, determinada pela justiça. Né? O que vocês esperam agora? O que a oposição espera agora? Falando por mim, né, pelo vereador Felipe, isso é até um costume engraçado, que eu vi o Dilemário fazendo isso, eu falava, por que o Dilemário fala em terceira pessoa? A gente vai pegando uns costumes, Sim, né? A maioria dos políticos fala nós, né, nós. Mas eu pessoalmente espero, que o governo do estado, por meio do interventor, ele siga, sim, fazendo as auditorias, apurando tudo que houve de errado nesses 6 anos, né? O desembargador Orlando Perry ressaltou isso no voto dele, os ofícios, CIs encaminhados pelos responsáveis pelas unidades, pelos próprios profissionais da saúde municipal, informando o cenário caótico de gente. O Perry, ele reforça isso, né? De gente que está perdendo membro, que está tendo AVC, que está tendo risco real de morte, e eu li esse relatório, é verdade, é isso que está escrito lá, das consequências da falta de medicamento, equipamento médico, ou seja, da desordem gerencial, por corrupção ou por mera ingerência, mas a corrupção também já tem sido demonstrada por várias operações. Contudo, ao passo que essas auditorias acontecem, elas são importantes até para poder regularizar a gestão da saúde, é importante que haja também uma solução, e nós conversamos um pouco antes sobre isso, uma solução perceptível para o cidadão. Então, a minha torcida é que a interventora que foi nomeada, que foi determinada, e a sua equipe tenham também esse foco na urgência de resolver a necessidade prática do cidadão. A gente fez algumas blitz na saúde e existem postos de saúde que não tem profissional, né? Então, ao mesmo tempo que essas auditorias acontecem, falando mais prático, né? Pega médico,
se organiza, coloca o médico nas unidades para atender as pessoas. Tipo, vamos começar a resolver esse problema. Não é tão simples comprar medicamento, mas vamos resolver esse problema para além de fazer auditoria. Essa é a minha torcida. Uma medida como essa não acabaria demorando ainda mais justamente pessoas que estão nessa situação que o senhor comentou aqui, necessitando de auxílio urgente, necessitando de cirurgia urgente, de intervenção mesmo na saúde, no problema com urgência? Será que uma medida como essa não demora ainda mais na solução do caso? Primeiro, eu acredito na capacidade de avaliação dos desembargadores, destes desembargadores que votaram pela intervenção. A avaliação deles não tem a ver apenas com a urgência da medida, mas com a incapacidade da atual gestão municipal de resolver o problema, né? Portanto, se o município tivesse condições de resolver emergencialmente, o argumento faria sentido. Contudo, nós temos 6 anos de gestão em que as coisas estão piorando gradualmente, né? Nós vimos escândalo de medicamento, novamente escândalo de medicamento, novamente escândalo de medicamento, ou seja, existe um problema ali crônico, porque vem uma operação, vem uma exoneração, mas o problema se mantém. É como se nós estivéssemos atacando os sintomas, mas não estivéssemos conseguindo resolver a causa do problema. Nesse contexto, lembrando que a intervenção não é um pedido do governo, a intervenção é um pedido do Ministério Público, né? Então o Judiciário determinou a intervenção a partir do pedido do Ministério Público, não só pela urgência de resolver o problema, mas entendo eu que pelo entendimento de que o ente município, né, a atual gestão municipal, ela é incompetente para fazer isso, por conta de uma gestão e meia que as coisas não estão melhorando, né? Os recursos hoje são de aproximadamente 1,7 bilhão. Não, o meu temor, a questão da pergunta fica, o recurso, como chegar diretamente para a intervenção, agir na saúde e não ficar preso na prefeitura? Existe um recurso, um percentual de recurso que é constitucional. Sim, tem um repasse constitucional. Se a pergunta é se a prefeitura pode, por exemplo, sentar em cima do recurso da saúde, igual está sentado em cima do modal de transporte, a escolha é deles. Não estarão fazendo uma briguinha com o interventor, estarão descumprindo uma decisão judicial, além de estar descumprindo uma determinação constitucional. Mas eu acho que o prefeito Manuel Pinheiro, apesar de tudo, ele, como professor de direito constitucional, como jurista, ele tem consciência que ele não pode fazer isso. Mas se fizer também, eu tenho certeza que o desembargador Orlando Perry e companhia não vão pegar não vão aliviar, né? Não vão passar pano, o tal do passar pano. Essa semana, falando em judiciário, pegando esse gancho, esta semana nós tivemos também, acompanhamos aí, né, com muita expectativa, toda essa questão do julgamento que teve no STJ a respeito daquela liminar que avaliava, né, a liminar que o prefeito se mantém no cargo por uma liminar, se essa liminar caía ou não, e aí teve o pedido de vista, né, que estava sendo julgado se ele seria afastado do cargo ou não. Sim. E teve o pedido de vista, adiou essa decisão. O senhor estava acompanhando tudo isso, né? Em tempo real. Teve muita expectativa. Qual que era a sua expectativa ali a respeito? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque no dia anterior ao julgamento, o julgamento foi na quarta, né? Numa quarta, na terça-feira, eu usei a tribuna para falar disso. Na segunda à noite, fui dormir super tarde, tentando decifrar o processo, porque ele está em segredo de justiça. Então a gente estava lá, lemos até muito tarde da noite, com a ajuda da nossa assessoria, tentando entender nas entrelinhas do processo que corre em segredo de justiça, o que estava acontecendo. Houve, até onde entendemos, uma proposta de acordo de não persecução civil feita pelo Ministério Público para o prefeito Manuel Pinheiro. O que isso significa? Você reconhece entre aspas, né? Mas você
quer ressarcir, e ressarcir, na prática, é uma espécie de confissão. Então eu subi na tribuna na terça-feira, no dia anterior ao julgamento, e expliquei essa situação. Olha, vai haver o julgamento no STJ, a nossa torcida é que haja o afastamento do prefeito, ou seja, a retomada desse afastamento. Contudo, se o resultado for diverso, em específico a perda de objeto, vereadores compreendam que o prefeito Emanuel Pinheiro confessou o que foi apurado na Operação Capistrum, que é o que dá origem a esse afastamento, na época daquele juiz Bruno de Oliveira Marques, né? O vereador Luiz Cláudio, que é o verdadeiro líder do prefeito, que o ele é vice-líder, mas ele que, na verdade, interpõe, ele que, na verdade, atua como um líder em plenário, e é um cara extremamente gentil. Ele é de base, sou de oposição, mas é até nesse sentido que é esse esforço para agir de forma republicana, gentil com todo mundo. O vereador Luiz Cláudio pediu a palavra pela liderança do prefeito na sequência e informou que não, dentro do entendimento, dentro do que ele sabia, não foi aceito o acordo. Então, isso para a gente já aumentou a expectativa. Se não foi aceito o acordo, então a perda de objeto ela deixa de ser previsível ali no contexto. Então, assistimos o julgamento. E sobre o julgamento, o mais relevante, na minha opinião, em específico, e foi algo que eu disse hoje na tribuna da Câmara, é que a ministra Maria Tereza de Assis Moura, que é a relatora deste processo, porque é até complexo para o cidadão, às vezes, entender, porque é complexo para a gente, né? Mas, na prática, houve uma determinação do afastamento. Esse afastamento, houve um pedido liminar para o STJ, o STJ suspendeu por liminar o afastamento. Aí agora, um ano depois, e até por isso, de sabermos dessa questão da perda de objeto, porque esse julgamento ele foi suspenso exatamente porque havia esse acordo. Esse julgamento já deveria ter acontecido antes. Então, quando o STJ se reúne para julgar essa ação, para julgar de forma colegiada esta liminar, ele está discutindo se ele vai manter a decisão da liminar ou não. Se a decisão da liminar cai, nós estamos falando de cair uma liminar que suspendeu o afastamento, né? Então, entre aspas, a ministra, que é a relatora, ela votou a favor do afastamento, porque ela votou pela derrubada da liminar que suspendeu o afastamento. Ela não teve, o julgamento não teve sequência, porque houve vistas, vocês acompanharam também, mas o mais relevante nessa situação é que no dia anterior, à noite, houve um pedido da Prefeitura de Cuiabá justamente para suspender a decisão que determinou a intervenção. Suspender a intervenção, que Exato. Foi julgado ali também. O TJ deu a intervenção, a Prefeitura de Cuiabá recorreu da intervenção na saúde no STJ. Quem é que julgou essa liminar? Quem é que tomou essa decisão? A mesma ministra, a ministra Maria Tereza. E o que ela fez? Ela negou a liminar. Então, à noite, ela nega a liminar, ou seja, mantém a intervenção, e no outro dia ela vota a favor do afastamento. Portanto, nós estamos diante aí de um contexto que a relatora do processo referente ao afastamento, ela está a par do que está acontecendo. Ela conhece, né, o que está acontecendo. Tanto é que ela disse que não causaria dano ao município o afastamento, né? Exato. Porque os outros ministros questionaram, mas ele foi reeleito. Exato. Isso não causaria dano? Não causaria dano, ele não provou que causaria dano. E olha que interessante, por que ela fez esse apontamento? É claro que eles precisam tomar todo um cuidado. Com base naquele processo. E para serem jurídicos, né? Para fazerem apontamentos jurídicos, até porque Corte Superior você não fica discutindo tanto, né? Contudo, isso que você tá sublinhando é um fato. Ela, ao negar a liminar contra
a intervenção, ela entende que a intervenção prima facie, né, é o melhor para Cuiabá, no contexto, ou seja, mantém a decisão do TJ. Ao mesmo tempo que, na sequência, no outro dia, ela diz isso. Olha, o afastamento não vai gerar esse prejuízo, talvez porque ela tenha compreensão de que o prejuízo seja o inverso, né? Seja a manutenção dele no cargo. Hoje, na tribuna, eu disse exatamente isso. Olha, a torcida é para que o STJ determine o retorno do afastamento, porque senão a solução vai ser nós sairmos intervindo, secretaria por secretaria, né? Então, ao invés de fazer isso, talvez o melhor seja botar o machado na raiz da árvore e resolver o problema, né? Mas é isso. E ainda dentro dessa questão toda que a prefeitura enfrenta, são escândalos atrás de escândalos, é um problema atrás de outro problema, né? Nós tivemos um bem recente agora, que é a questão da Limpurb, né? Sim. Os caminhões de lixo pararam, alegando aí falta de pagamento. É um dos setores que alega falta de pagamento. A Câmara tem acompanhado essa situação? Sim. São 6 meses já que esses trabalhadores não recebem pelo serviço que é prestado aqui para o município. Sim. Como que a Câmara acompanha isso? Como que ela fiscaliza isso no intuito de coibir a prefeitura dessas práticas, do não pagamento a essas pessoas que prestam serviço de suma importância, né? Em cima da sua pergunta, você entende o que eu estou querendo dizer sobre vamos sair intervindo em todas as pastas? Né? Qual é a situação em relação à Limpurb? O vereador Demilson, ele se envolveu profundamente nessa pauta, se envolveu profundamente em entender o que estão passando esses profissionais terceirizados. Na terça-feira, esses profissionais estiveram presentes, inclusive lá na Câmara, como categoria, e tanto ele quanto o vereador Dilemário fizeram requerimentos para trazer esses responsáveis, o secretário. Esses requerimentos acabaram não sendo votados, bagunça, né? Um dos vereadores que estava, no momento, ocupando a cadeira da presidência, terminou a sessão sem votar, né? Mas hoje o vereador Luiz Cláudio disse que o secretário iria de forma espontânea, né? Por livre e espontânea pressão. Se ele vai, agora temos que aguardar, porque é diferente de um requerimento em que há uma convocação, ele está dizendo que ele vai, espero que na próxima sessão ele vá. Sobre o calote. Quando eu falo sobre a importância de afastar o gestor, ressalto, não conheço o prefeito Emanuel Pinheiro, não quero o mal dele, não tem problema nenhum com ele como pessoa, tá? Agora, contudo, para Cuiabá, para além de qualquer vídeo do paletó e etc., são, como você falou, mais de uma dezena de operações, uma dezena de secretários, enfim, tudo isso que o Cuiabá já está cansada de saber. Mais do que cansada, está até anestesiada. Esse é um problema gigantesco, inclusive, para a comunicação, né? Porque não a gente está se chocando mais. Não está se chocando mais. Não se choca. Isso é um problema. Não se choca, mas sofre, né? Não se choca, mas sofre. Ou seja, é como se estivéssemos como sociedade, diante dessa gestão municipal, perdendo a capacidade de nos indignar com tudo, sofrendo essas consequências cada vez mais. Porque, por exemplo, a saúde, a saúde nunca foi uma maravilha. Mas ela está crítica, né? Mas voltando para a questão da Limpurb, e para a questão do calote, não para a questão da Limpurb em específico, mas do calote. Não é o único calote. Aí que mora o problema. Existem pessoas sendo prejudicadas. Por quê? Porque todos esses profissionais terceirizados, eles têm família, eles têm conta para pagar, eles têm dignidade, tudo isso está sendo afetado. Mas vamos dar um exemplo similar a isso. A Prefeitura de Cuiabá, ela tem, isso é comprovado já, isso está inclusive em denúncias de vários vereadores, retirado da conta de servidores consignado de banco, sem repassar para o banco. E as pessoas estão recebendo cobrança. Mas isso não é improbidade? Bingo. Eu vou entrar nisso, mas eu vou dar só mais um exemplo genérico. Raio-X.
tem raio-x quebrado, tem raio-x isso, raio-x aquilo. Fomos fazer uma batida nas unidades de saúde, fomos na unidade do Verdão. A unidade do Verdão tem raio-x funcionando, mas ele não funciona por inadimplência. A empresa simplesmente fechou a sala. Exemplo 2. Há umas semanas atrás, nós denunciamos que haviam milhões de reais sendo devidos a exame, a empresa que fazia os exames laboratoriais. 50% dos exames laboratoriais das unidades de saúde eram feitos por uma empresa. E essa empresa não estava recebendo, e naquele momento ela suspendeu o recolhimento dos exames. Estamos dando esses vários exemplos para entrar nisso que você me perguntou. Mas isso não é improbidade? É. E quando a gente torce para que a justiça tome uma providência, é porque a gente também precisa ser honesto. Desde o momento que eu assumi, há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses atrás, desde o meu discurso de posse eu tenho repetido isso. Eu, senhor presidente, vou brigar para ver a credibilidade dessa casa recuperada. E recuperar a credibilidade dessa casa não é silenciar para o que eu não concordo, pelo contrário. Existe uma maioria de vereadores que hoje dão sustentação para o prefeito. Essa maioria de vereadores, ela precisa ser nominada. E quando eu falo nominado, nós estamos falando do quê? Existe uma base de X vereadores, 15 a 17 vereadores. Esta escolha política de dar manutenção para o atual ocupante do executivo, lança o que sobre a Câmara dos Vereadores? As pessoas estão indignadas, está havendo improbidade, escândalos de corrupção e uma série de coisas. Por que é que nós temos que esperar o judiciário com o seu procedimento legal, porém não rápido, se nós poderíamos tomar essa providência de resolver o problema? Olha, essa gestão não dá, vamos tomar uma providência em relação a isso. Porque as decisões dentro da Câmara são colegiadas, elas são tomadas por maioria. Exemplo, vocês lembram da CPI da intervenção, que foi aprovada? Na mesma semana que o vereador Luiz Cláudio propôs a CPI contra a intervenção para apurar supostos abusos, na mesma semana que houve a instauração da CPI, o vereador Dilemário propôs uma comissão processante para investigar o prefeito com o devido processo legal, mas, ao final, isso poderia gerar um processo de uma votação de cassação em relação exatamente aos fatos levantados pela intervenção. Tudo aquilo que está no voto do desembargador Orlando Perry para a retomada da intervenção. O que é que a Câmara fez na sua coletividade? A maioria votou contra e nós não conseguimos iniciar essa comissão processante. Mas conseguiu a contra-intervenção. Bingo. Ou seja... Como é que a Câmara teria, então, a possibilidade de haver esse afastamento ou essa cassação que o senhor defende? Porque se a maioria vota contra, exato, isso não passa lá. É por isso que eu estou dizendo que precisamos defender a credibilidade da casa, e isso passa por deixar desconfortáveis aqueles que estão confortáveis no anonimato de esconder-se atrás da instituição. Entende o que eu estou querendo dizer? Por que é que, como coletividade, como colegiado, é confortável uma maioria simplesmente passar pano? Passa pano. O senhor viu também que na tribuna da Assembleia Legislativa, agora eu já não tenho certeza se foi na tribuna ou se foi ali nos bastidores, que a deputada Janaína chegou a citar isso também, que a Assembleia, ela falando a respeito da intervenção, durante a votação para ser aprovado o decreto do governo da intervenção, ela falou sobre outras questões que a Assembleia também tem maioria da base do governo, mas que a Assembleia não passou pano em diversas situações para o governo. E aí ela criticou que a Câmara passava pano. Então o senhor está afirmando, a Câmara passa pano para o prefeito. Posso corrigir? Por favor. A maioria que passa pano para o prefeito
joga a credibilidade da instituição Câmara no lixo. É nesse sentido que eu queria reforçar. Eu entendo que ao permitirmos que essa maioria fique escondida no nome Câmara, que a gente não ataque a Câmara que o Felipe integra. Não importa o Felipe integrar a Câmara ou qualquer um da oposição, mas a Câmara como instituição essencial para a democracia. Entende? Tipo, nós precisamos das nossas instituições. A falta de credibilidade nas instituições, que atinge a Câmara e atinge várias outras instituições, ela vem justamente da falta de confiança do cidadão nas instituições. Exemplo mais prático. O prefeito está às vésperas de ser afastado judicialmente e a Câmara arquivou mais de uma dezena de comissões processantes sem jamais começar uma investigação. E isso é ilusão. Isso eu sempre reforço, é ilusão achar que o Legislativo ajuda o Executivo quando ele passa pano. O Legislativo ajuda o Executivo quando ele cobra, quando ele fiscaliza, porque o papel do Executivo e o papel do Legislativo é entregar um serviço de qualidade para o cidadão, não é representar os seus próprios interesses. Então passar pano para o prefeito atrapalha o Executivo a cumprir o seu papel, porque o seu papel é com o cidadão. Como é que se muda essa realidade? Como é que se faz com que esses vereadores, essas pessoas, elas acordem, né? E tomem uma postura que é de fiscalização e que tem que ser rígido em casos como esses que a gente está vendo. Como é que se muda essa realidade? Como é que se fala isso? Os discursos são suficientes? Existe alguma forma, na prática, de mudar isso da Câmara Municipal de Cuiabá, que é recorrente, está sempre em escândalos, não é? Vira e mexe a Câmara, que é uma instituição que merece todo o respeito de todos nós, mas vira e mexe está com o nome envolvido, está com a imagem arranhada, justamente por conta dessas posturas? Eu sou um otimista. Se eu não fosse, eu não teria feito essa caminhada. Eu fui candidato 3 vezes, nunca recebi fundo partidário. Eu mexo com comunicação até para conseguir fazer minhas campanhas, porque não tinha dinheiro para fazer campanha. Então, nesse otimismo, eu posso falar de soluções de 2 tipos, a longo prazo e a curto prazo. A curto prazo, a solução é o cidadão cobrar os vereadores. Por um motivo muito simples. Como é que eles estão ali e como é que eles vão permanecer ali em 2024? É com o voto. Então, se os cidadãos pressionarem e se atentarem para o que está acontecendo, não existe centenas de cargos ou quaisquer benefícios que vão fazer essa maioria se manter. Cobrança da população. Cobrança da ano população. Que vem o voto. Né? É ano que vem, né? E será que a gente aguenta até ano que vem? Porque, assim, existe um outro lado. Será que até ano que vem essa maioria se mantém? Né? Porque isso vai ter preço, do ponto de vista eleitoral. Agora, assim, a longo prazo, e eu acho que essa é a solução, não para Cuiabá, mas para a democracia brasileira. Isso faz parte das minhas bandeiras eternas. É claro que nós estávamos falando aqui antes sobre soluções concretas para o cidadão. Como vereador também não pode ficar viajando muito na maionese. Não que isso seja uma viagem, tá? Não entendo errado. Mas eu tenho um sonho. Sabe Martin Luther King? I have a dream. Lembro. Eu tenho um sonho. O meu sonho é que o que cai em um concurso de nível médio, referente a direito constitucional, seja ensinado para todas as crianças em idade escolar. Se você conversar com qualquer pessoa que já fez um concurso, já estudou para um concurso na vida, essa pessoa tem mais compreensão de estrutura do Estado, direitos e garantias individuais, para que serve cada um das figuras. Por exemplo, não faz o menor sentido uma pessoa chegar para votar para um determinado cargo e não saber o que aquele cargo faz. Pois é. Mas essa é a realidade generalizada do nosso país, né? Então, assim, como nós poderíamos resolver isso de forma concreta? Ensinando isso de forma universalizada, né? Ah, mas isso não tem relevância para o mercado de trabalho, igual português, igual matemática. Ótimo, mas olha o estado olha o contexto que nós estamos. Nós pagamos um percentual gigantesco
da nossa vida econômica, tudo que a gente trabalha, e a gente gasta grande parte da nossa vida trabalhando, a gente gasta, a gente investe no Estado um percentual da nossa vida, e os recursos públicos não são bem utilizados, a corrupção acontece, as escolhas estatais são feitas por políticos que não são eleitos de forma consciente, porque não existe uma consciência geral da situação. Ou seja, ensinar isso na escola melhoraria a qualidade de vida de todas as pessoas, porque nós faríamos escolhas políticas melhores e teríamos condições de, como sociedade, exercer o controle social. Ah, mas Felipe, você está fazendo isso? Como vereador, a nossa competência para fazer isso ela é limitada. Primeiro porque a educação de competência do município ela é de uma faixa etária muito mais jovem, né? Segundo que, do ponto de vista impositivo, para universalizar isso, nós estamos falando de Estado para Congresso, né? Assembleia, Congresso. Mas o nosso projeto é que nos próximos meses a gente esteja lançando aí um piloto de curso online gratuito para que nós possamos mobilizar os jovens motivar os jovens a serem cidadãos melhores e construir um case. É claro que o grande desafio, para além de construir o conteúdo, é motivar os jovens a consumir esse conteúdo. Mas, respondendo a sua pergunta, a solução, dentro do meu otimismo insistente, eu acho que a solução é essa. E, vereador, pegando aí esse gancho, né, falando a respeito dessa questão dos vereadores que têm sido, digamos, coniventes, né, com certas irregularidades, na sua avaliação, então, a pecha da Casa dos Horrores ainda pega na Câmara? Infelizmente, a justificativa para que isso seja indevidamente dito. Por quê? Porque ao invés de individualizar esses vereadores que tomam essa escolha política de defender o indefensável, isso acaba recaindo, por serem maioria, sobre a instituição, o que é uma pena. O senhor falou, o senhor estava citando a questão dos descontos no salário do servidor público, dos consignados que não estavam sendo repassados, e destacou até que é uma improbidade, né? Com relação a isso, o que o senhor tem feito, a Câmara tem feito, tem alguma denúncia no Ministério Público, tem alguma apuração a respeito? Então, sobre essa questão dos consignados, essa é uma denúncia que já é antiga, inclusive do vereador Dilemar. Nós visitamos o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Deusdete, há pouco mais de 2 semanas, e levamos isso em mãos a ele, né? Então, em relação ao Ministério Público, aos órgãos de controle, isso está sendo encaminhado, já foi encaminhado, né, mas está sendo encaminhado. Em relação à Câmara, o que eu posso te dizer é que a gente vai continuar protocolando processantes, né? Agora, nos próximos dias, a gente deve ter mais processantes sendo votadas. Contudo, nós temos recorrido de forma esperançosa ao Ministério Público, aos órgãos de controle, porque, infelizmente, por conta dessa maioria que defende o prefeito e por comissão processante para investigar o prefeito depender de uma aprovação por maioria, infelizmente a gente não tem conseguido fazer isso. Na verdade, isso não é de hoje, né? Essas comissões processantes que nunca passam, elas vêm desde a legislatura anterior, infelizmente. Sobre o VLT. Vamos lá. Não tem como não falar. Não tem como, não tem. Primeiro quero perguntar qual o seu posicionamento. A opção do governo do estado em deixar de lado, de dar continuidade ao VLT foi assertiva. Qual que é o seu posicionamento com relação a isso? É aquela pergunta que todo mundo faz, né? Sim. É a favor ou contra o VLT? O governo acertou em trazer o BRT em substituição ao VLT, que causou tantos problemas, porém era uma expectativa que tínhamos de ver esses trilhos aí em funcionamento e o VLT girando aí, rodando pela cidade de Cuiabá e Várzea Grande. Eu
enxergo... do ponto de vista técnico, a decisão... existem dois pontos aí, né? A decisão em relação ao VLT ou o modal preferido do Felipe. Né? O modal preferido do Felipe... em relação ao modal que eu acho mais bacana, e isso não pode estar descolado de números, né? Isso não pode estar descolado de tarifa, isso não pode estar descolado de uma série de coisas. Mas é claro que, assim como todos os cuiabanos, eu estava extremamente que legal, né? Vamos ter trilhos, né? Como eu sou da área de tecnologia, eu gosto muito da lógica do que é escalável, né? Escalável é basicamente aquilo que você consegue aproveitar quando você tem demandas maiores, né? Então, a lógica do trilho leva isso em consideração, né? Cuiabá tem um potencial de crescimento gigantesco, considerando que Cuiabá é horizontal, né? Então, Cuiabá é uma cidade enorme do ponto de vista de distâncias. Então o potencial é inclusive de verticalizar isso e assim por diante, mas isso não é uma preferência que passa só por isso. Qual que foi a análise, até onde entendi, do governo do estado? O custo tarifário, o impacto disso, que não havia, enfim, eles fizeram uma análise. Então, em relação ao VLT-BRT, o que eu preciso reforçar? Nós precisamos de um transporte coletivo que funcione, que seja bom. O nosso transporte coletivo é bom? Convenhamos, não é. É péssimo. É péssimo. Ele custa caro, muito caro, principalmente em relação ao que ele entrega de qualidade. E não atende a demanda do município. E não atende a demanda do município. É só a gente pegar um ônibus num horário de pico. Né? Ótimo. Isso tem um impacto maior ainda numa cidade igual Cuiabá. Cuiabá é isso aqui. Cuiabá é seca, é um caldeirão. Cuiabá é seca, Cuiabá é quente, e Cuiabá hoje tem uma quantidade de veículo automotor que é próximo da quantidade do tamanho da população. 2 para cada um. Pois é. Qual que é a perspectiva de Cuiabá para algumas décadas, segundo estudos acadêmicos, de vivermos numa cidade inabitável? Ou seja, de nem vivermos, né? Nem vivermos, né? E olha o impacto disso para quem investe em Cuiabá, para quem tem imóveis, para quem tem empresas, para quem está construindo a sua família, a sua história aqui. Então, qual que é a solução para uma cidade como Cuiabá, mais do que para qualquer discussão de sustentabilidade de outros lugares que não tem esse potencial de aridez mesmo, né? de inviabilidade de viver? Se não tivermos um transporte coletivo que seja muito atraente, vai continuar acontecendo o que acontece hoje. O cuiabano, antes de comprar uma casa, antes de fazer um investimento, antes de fazer qualquer coisa, sabe o que ele investe? Num carro, numa moto. Com certeza. Mas não é por outro motivo, senão por dignidade, por um mínimo de conforto. É bizarro o nosso transporte coletivo. Então, resolver o problema do nosso transporte coletivo, ele não tem a ver só com, podia ser melhor, ou podia valer a pena em relação ao que se custa. Mas ele tem a ver com termos uma cidade habitável, ou seja, tudo isso que nós, cuiabanos, estamos construindo está em risco se nós não tivermos uma solução que pare de encher essas ruas de carros, de veículos automotores, com um agravante. Nós, na última década, gastamos um horror nós gastamos um horror de obras de mobilidade. Nós estamos falando de transporte coletivo, mas quem tem carro vai passar 1 hora para chegar em casa, vai pegar a Fernando Corrêa, vai pegar a Estrada do Moinho e vai ficar parado. Nós acabamos de gastar um mar de dinheiro com obra de mobilidade e o problema se mantém. Nós vamos continuar gastando, o problema não vai se resolver. Então o transporte coletivo de qualidade é uma questão essencial para Cuiabá. Sobre o VLT e BRT, uma última observação, e essa é importante.
Um dos maiores defensores da finalização do VLT, o prefeito Emanuel Pinheiro, ele disse que o BRT só passaria por cima do cadáver dele. Inclusive, em plenário, eu tenho me referido ao cadáver político dele por conta desse comentário. Porém, o prefeito Emanuel Pinheiro foi deputado estadual. E quando ele era deputado estadual, ele era relator da comissão de acompanhamento das obras da Copa na Assembleia Legislativa. Relator. Ele também era membro da comissão de transportes. Nessas duas funções, que tinha total conexão com o modal, porque é um modal intermunicipal, o papel dele como deputado era fiscalizar. Se a obra não foi finalizada e o papel dele era fiscalizar, houve uma falha, né? E o mais interessante, na mesma época ele foi filmado colocando dinheiro no paletó. Ou seja, ele foi filmado colocando dinheiro no paletó enquanto ele era responsável para fiscalizar uma obra que não foi entregue, né? Para além de preferências pessoais sobre modal, o que eu acho fundamental é a responsabilidade do prefeito, na época que era deputado, era fiscalizar, não fiscalizou. Foi filmado colocando dinheiro no paletó, a obra não acabou e agora ele não quer deixar o governo tomar uma decisão sobre que modal vai ser implantado. Enfim, vocês entenderam, né? Entendemos. Teve até uma notificação, o TCE, né, notificou a prefeitura com relação à demora por uma resposta da prefeitura, né? Em avaliar o termo técnico. Né? Avaliar o termo técnico. Olha, vocês já estão há 2 anos com esse ofício aí e vocês não falaram se são favoráveis, se são contrários, não tem nada. Vocês têm tantos dias, que eu não lembro mais prazo, mas vocês têm tantos dias para se manifestarem a respeito. Você lembra o que eles destacaram, o que o TCE destacou? Que havia abuso de poder. Abuso de poder. Isso porque Prazer Grande está andando, estava demorando demais, né? Demorou 2 anos sem resposta, a inércia da resposta, segundo o TCE, seria um abuso de poder. Você acha que é um abuso de poder do prefeito? É um abuso de poder e dentro disso que nós estamos falando, que impacta na qualidade de vida dos cidadãos, porque enquanto ele está lá segurando a escolha do modal com o cadáver político dele, as pessoas continuam utilizando um transporte coletivo péssimo. Muito ruim. Então, assim, e aproveitando esse assunto, para deixar claro o quanto não é pessoal essa questão de, eu torço para que haja um afastamento, porque a gente estava falando de saúde, mas agora a gente já está em mobilidade, e a gente já passou Imobilidade. Mas pensem comigo, na hora do rush, percebam a bizarrice de uma escolha política paralela a isso. O prefeito Emanuel Pinheiro, ele entregou 144 ônibus com portas dos 2 lados. Pois é. Expliquem para mim. Eu já vi alguns comentários a respeito. Essas portas dos 2 lados, elas têm que lógica? Qual finalidade? O que o prefeito falou em algumas entrevistas? O BRT eu já entreguei. Mas ele está segurando o BRT com o cadáver dele, né? Porque ele falou, só por cima do meu cadáver. Tanto é que você fez esse questionamento em relação a abuso de poder. E eu vou mais além. Até porque isso foi uma coisa que eu mergulhei e fiz uma representação de natureza externa no Tribunal de Contas, uma denúncia no Ministério Público. Eu li o projeto do governo em relação ao BRT. O projeto do governo em relação ao BRT, porque o cidadão precisa entender que quem faz o BRT ou o VLT, independente do modal, é o Estado, né? Então, de quem que é o projeto? É do Estado. É do Estado. O Estado, no projeto, informa que da frota da prefeitura eles precisavam de 13 ônibus em 4 partes. Ele fez 144. No projeto do Estado, os 13 ônibus que tinham que ser da frota da prefeitura, eles precisavam ter piso baixo.
por conta da altura da plataforma. Sim. Ele fez 13, ele fez 144 ônibus de piso alto. Ou seja, só precisava de 10% disso e ainda assim não ia servir. E qual que é o impacto disso prático? Se tem uma porta de um lado, se tem uma porta de cada lado, você lembra que os ônibus tinham 2 portas de um lado? Sim. Essas 2 portas serviam para descer, para subir, para facilitar o fluxo no horário de pico. Claro. E o projeto da prefeitura, Estação Alencastro e outras estações, leva em consideração justamente o projeto da prefeitura do transporte coletivo. Ou seja, não é nem do estado, da prefeitura. O projeto da prefeitura ele é feito para ônibus com 2 portas de um lado. O projeto do ônibus, quando ele tem porta dos 2 lados, ele não permite uma porta do outro lado, porque senão fragiliza a estrutura do ônibus. Por isso que só tem uma porta de cada lado. Fora isso, você está perdendo uma cadeira, que podia ter alguém sentado. Aquelas portas, os 144 ônibus, nunca foram utilizadas e não serão. E eu quero reforçar uma coisa que foi algo que eu disse que eu denunciei nessas ações. Estas portas não saíram de graça. A previsão é que essas portas tenham saído de 10% a 15% mais caro cada ônibus. De 144, nós estamos falando de 20 ônibus a mais. Sabe para quê? Para fazer um discurso político irresponsável. O BRT eu já entreguei, mas ele não deixa nem o projeto da sequência. Então, em resumo, complicado, saca? É muito desrespeito. Não com o usuário do transporte coletivo apenas, mas com os contribuintes. Além de subir na tribuna, criticar, olha, está tendo corrupção aqui, está tendo erro ali, efetivamente, como que o vereador pode ajudar a população? O vereador tem voz. O vereador, além de ter voz, nós temos alguns instrumentos formais para representar o cidadão. Um desses instrumentos é uma coisa chamada indicação. Existem várias providências que podem ser tomadas, mas a indicação, dentro da atividade legislativa, a indicação é uma delas. O que é a indicação? O vereador leva uma demanda a ser resolvida para o plenário da Câmara, o plenário da Câmara aprova essa demanda por maioria, e essa demanda vai para o Poder Executivo cacifada pela instituição Câmara dos Vereadores, né? Isso garante que o problema vai ser resolvido, o problema que foi apontado nessa indicação, não necessariamente, principalmente se nós somos de oposição. É isso que eu falo, por isso que o senhor falou, olha, o senhor tem que arrumar, o prefeito, tem um buraco aqui, e eu estou fazendo uma indicação para o senhor arrumar o buraco aqui. Eu falo, cara, eu vou atender você ou eu vou atender o outro que é da base, que não está atacando pau em mim na tribuna, né? Exato. E aí que entra essa minha vivência de marketing digital, de comunicação digital, porque, primeiro, o prefeito ele pode negar uma indicação de um vereador de oposição, mas ele dificilmente vai resistir a uma mobilização organizada da comunidade interessada na solução daquele problema, porque, na verdade, os problemas eles não são resolvidos porque a sociedade ainda não sabe ainda não tem as ferramentas necessárias para se organizar em torno da solução dos seus problemas, né? Prioridades políticas elas são decididas baseadas em pressão popular, né? Ou outros interesses. Por que outros interesses acabam muitas vezes sendo priorizados ao invés de melhorias que beneficiam muitas pessoas? Porque essas muitas pessoas não estão conseguindo se organizar para exercer essa pressão. Hoje nós já recebemos demandas por canais digitais, né, redes sociais, WhatsApp, mas nós estamos lançando de hoje para amanhã o falacuiabá.com.br, que vai ser um portal em que nós vamos receber as demandas de forma automatizada. Nós podemos fazer isso hoje já, claro,
por WhatsApp, por direct, joia. Mas lá nós teremos já um sistema em funcionamento em que o cidadão manda qual é o problema, onde ele fica, pode marcar no mapa, mandar uma foto ou vídeo, e a partir do momento que ele chega no nosso gabinete, e isso já funciona hoje, mas não com esse portal, e sim com outros canais digitais, ele chega no nosso gabinete, é averiguado e já se transforma numa indicação, vai para o plenário e depois é protocolado na prefeitura. Ah, mas Felipe, isso resolve o problema? Essa é a pergunta? Não. Esse é um começo de solução e já é alguma coisa no sentido de você que está com um problema na sua rua, no seu bairro, manda para a gente, que o nosso papel é cobrar. Agora, como é que a gente faz isso funcionar? Aí nós vamos para dentro da comunidade, para dentro do bairro, para mobilizar essas pessoas, tanto presencialmente, mas principalmente de forma digital, porque eu acho que a solução para os problemas que nós vivemos no dia a dia, ela passa pelo que nós podemos entregar, a capacidade de mobilizar a comunidade. Então, o nosso foco, para além de toda essa engrenagem, né, de representar o cidadão, de levar as reclamações do cidadão para o executivo, mas também, num segundo momento, de organizar a sociedade, né, aquela comunidade, para cobrar essas indicações. E o cidadão, só podia atrapalhar, claro. Fiquei com essa curiosidade, de repente, para esclarecer também quem está nos vendo. Maravilha. O cidadão que foi lá e fez essa indicação, fez essa reclamação, ele vai poder acompanhar esse processo? E isso, na verdade, a partir do momento que ele faz a indicação, fizemos a indicação, ela foi para o plenário, ela foi aprovada, ele recebe uma cópia da indicação, a partir do momento que ela é protocolada na prefeitura, ele recebe o protocolo da prefeitura e nós encaminhamos também telefone da secretaria e, em outras palavras, fazendo esse engajamento para que esse cidadão, inclusive, engaje outras pessoas daquela comunidade para cobrar isso. Porque quem é o maior interessado na solução do problema, se não a própria comunidade, né? Então, de uma forma mais exemplificativa, para além de fiscalização, apontar o que precisa ser apontado de coisa errada, desde o início a nossa proposta é atuar como uma ouvidoria, né? No sentido de nos tragam os problemas para que a gente possa correr atrás de resolver, porque estamos aqui para trabalhar, mas esse trabalho ele precisa gerar um resultado concreto na vida do munícipe. E como que a gente consegue gerar a percepção de melhoria na qualidade de vida? É realmente brigando pela solução do problema na porta da casa do cidadão, né? Porque a gente fala de saúde, fala disso, fala daquilo, mas como que o cidadão sai na porta de casa e tem um asfalto decente, e tem uma iluminação pública que funciona, né? E a gente acaba caindo em saúde e etc, porque a pessoa vai num posto de saúde e também manda pra gente. A gente recebe muito esse tipo de demanda, tanto que a gente fala muito disso. Mas na prática, o que queremos é poder impactar a vida do cidadão, a vida concreta do cidadão na porta da casa dele. Porque por mais que a gente goste de falar de vários assuntos, a gente falou de muitos assuntos aqui, a gente também não pode esquecer que o vereador, ele é a figura política que está mais próximo do cidadão. Então a gente não pode esquecer disso. Com certeza. Bom, quero aproveitar, deixar o presente do Conexão Poder para o senhor. Ótima primeira entrevista, né? Que seja a primeira de muitas. Deixar o espaço aberto para suas considerações finais. E o senhor aproveite, né? Já mande seu recado para a população, seu recado para os seus colegas parlamentares. Se quiser mandar recado para o prefeito, também está aberto. É aqui? Ou é aqui? É aqui. É aqui. Obrigado. Eu pessoalmente adoro a caneca. Oi, que bom. Essa o senhor leva então para o seu gabinete? Não, vai ficar lá no meu armário. Gosto mesmo. E obrigado ao Conexão Poder, obrigado por me receberem, obrigado pela oportunidade de conversarmos. No meu discurso de posse eu disse isso. Imprensa, me fiscalize. Não fiscalize só o executivo. Me fiscalizem também, porque é me fiscalizando que eu consigo ser um parlamentar melhor. Sim. Né? Então vocês podem ter certeza
que de mim não sai nenhuma manifestação contrária à imprensa exercer o seu ofício, que é fundamental para a democracia. Com certeza. E a você, munícipe, a você, cidadão, nós estamos às ordens lá no falacuiabá.com.br. Por favor, manda sua demanda para a gente que a gente possa trabalhar, porque o nosso papel, de fato, é trabalhar para melhorar a sua qualidade de vida. Aos meus colegas vereadores, você me fez a sugestão, aos meus colegas vereadores que hoje integram a base do prefeito Emanuel Pinheiro, por favor, vamos resgatar a credibilidade da Câmara, coloquem a mão na consciência, venham para o lado do bem, vocês vão ser bem recebidos na oposição. E ao prefeito Emanuel Pinheiro, que Deus te abençoe, que você possa se arrepender, contudo, as consequências virão. Obrigada, Ana. Seguimos então. Obrigada, vereador. Todo mundo que nos acompanhou até aqui. Até mais. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E